Sejam bem-vindos para esse que é o sexto episódio de podcast do curso da Família Eterna. Hoje nós teremos a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre o novo e eterno convênio do casamento e a importância de escolher um companheiro e uma companheira eterna. Nesse episódio, eu vou ter a oportunidade de compartilhar algumas das coisas que estudamos como parte dessa aula, né, da sexta aula da Família Eterna, bem como algumas perguntas para sua reflexão. Ao iniciarmos esse episódio, gostaria de trazer uma pergunta já para reflexão. Por que devo me esforçar para ter um casamento eterno? Por que devo me esforçar para ter um casamento eterno? O casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e é essencial ao seu plano eterno. O plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. A proclamação ao mundo, a família, a proclamação ao mundo, nos ensina a esse respeito. A seção 131 de Doutrina e Convênios, versículos 1 a 4, o Senhor disse o seguinte ao profeta Joseph Smith: Na glória celestial há 3 céus ou graus, e para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nessa ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino. Ele não poderá ter descendência. É interessante que, conforme usado no versículo 2 aqui, a palavra novo, ela indica que o convênio foi restaurado novamente em nossa dispensação. Além disso, o convênio não tem fim, pois é eterno e existiu desde antes da fundação do mundo. Ele foi parte do convênio firmado por Deus com Abraão e sua esposa Sara muito tempo atrás. O casamento celestial inclui a bênção de ter filhos, mesmo na glória celestial. Então, por isso a importância de nos esforçarmos para termos um casamento eterno. Ao serem selados no templo, o marido e a mulher fazem convênios sagrados com Deus e um com o outro, e isso inclui os convênios de permanecerem fiéis um ao outro e a Deus, e viver de uma maneira cristã, honrar todos os convênios do Evangelho que fizeram, de multiplicarem-se e também de encher a terra. Eu costumo dizer que a frase mais triste que podemos ouvir nessa vida mortal é até que a morte nos separe, especialmente no que diz respeito a nossas famílias, né? Quando tratamos de família, o Senhor nos concedeu a oportunidade de vivermos em um lar onde aprendemos a amar aqueles com quem convivemos e nos relacionamos mais próximos, que é a nossa própria família. E quão triste seria se de fato fosse apenas até que a morte nos separe, né? Então eu costumo dizer que a maior bênção que podemos ter é saber que nossa família de fato pode ser eterna. Agora, que escolhas eu preciso fazer para que o meu casamento seja eterno? Sem dúvida que para ter um casamento eterno é preciso fazer algumas escolhas, né? O simples fato de estarmos selados no templo não nos garante um casamento eterno, né? Um casamento eterno precisa ser estabelecido e fundamentado sobre o Salvador Jesus Cristo e sobre o cumprimento dos convênios feitos com Deus. E aí sim, ao guardarmos os convênios e os mandamentos, então o Santo Espírito da promessa certamente irá selar essa promessa de termos uma família eterna, à medida em que honramos fielmente os convênios que fizemos com Deus. O presidente Russell M. Nelson ensinou o seguinte: o casamento no templo é realizado não apenas entre marido e mulher, mas inclui a parceria com Deus. E se de fato, em nosso casamento, envolvermos o Salvador Jesus Cristo, né, envolvermos nosso Pai Celestial, eles serem o centro, o foco do nosso relacionamento como casal e família, nós estaremos alicerçados de uma forma muito mais segura a fim de verdadeiramente termos um casamento e uma família eterna. Gostaria de trazer essa reflexão a respeito desse assunto e falar um pouquinho também sobre a escolha de um companheiro ou uma companheira eterna. O elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos, falando sobre esse assunto, disse o seguinte: por favor, ocupem-se zelosamente em atividades espirituais e sociais compatíveis com sua meta do casamento no templo. Então, o convite do Elder Cook é que nós precisamos, né, que nós possamos
nos ocupar com atividades, quer sejam espirituais ou sociais, que sejam compatíveis com a meta desse casamento eterno. Por vezes, podemos pensar: ah, mas acho que eu não vou encontrar um companheiro ou uma companheira eterna, não sei se eu vou conseguir constituir uma família e ter um casamento e uma família eterna. Mas como você tem se ocupado com atividades, quer sejam elas espirituais ou sociais, que sejam compatíveis com essa meta de um casamento eterno? Tenho, de fato, participado de tudo o que o Senhor tem proporcionado para que eu participe, a fim de encontrar um companheiro ou uma companheira eterna? É interessante que o namoro, ele pode ser maravilhoso, mas também desafiador. É uma oportunidade de conhecer pessoas, né, ter novas experiências, aprender lições importantes sobre nós mesmos e sobre o próprio relacionamento com uma outra pessoa, né. Dada a importância do casamento, não é de surpreender que nós possamos enfrentar oposição durante o namoro e a preparação para o casamento. Algumas vezes, até mesmo vivenciar situações que possam retardar ou interromper o avanço rumo a um casamento eterno, tais como o medo da rejeição, por exemplo, a ansiedade em ambientes sociais, que impede você muitas vezes de participar plenamente, né, de algumas atividades, a falta de oportunidade ou perspectivas, às vezes nos faltam algumas oportunidades e por vezes nós criamos uma expectativa mais baixa do que de fato podemos criar a respeito de encontrar um companheiro ou uma companheira eterna. O esgotamento emocional devido a relacionamentos fracassados, por vezes temos um relacionamento que não deu certo, não significa que não conseguiremos encontrar alguém com quem possamos ter um relacionamento que vai dar certo. Incerteza econômica, especialmente nos tempos em que vivemos, um foco único na formação acadêmica ou na carreira, por vezes dedicamos tanto tempo na nossa formação acadêmica ou na carreira, que nós não temos tempo para participar de atividades, quer sejam espirituais ou sociais, como ensinou Elder Cook, que sejam compatíveis com a meta do casamento no templo. E aí eu preciso encontrar um equilíbrio em relação ao foco na formação acadêmica e na carreira, mas também nesses tipos de relacionamento ou participações em atividades, quer sejam espirituais ou sociais, que vão me permitir encontrar alguém com quem eu possa relacionar-me. O medo do compromisso também pode ser algo que pode retardar ou interromper, né, esse processo, e também a falta de confiança no próprio casamento. Mas, como membros da Igreja de Jesus Cristo, sabemos que para esse assunto também precisamos exercer fé no Salvador Jesus Cristo. Como é que a fé em Jesus Cristo pode nos ajudar na busca e na escolha da companheira ou do companheiro eterno? Queria que você pudesse refletir sobre essa pergunta, especialmente para aqueles que são solteiros, né? Como é que a fé em Jesus Cristo pode ajudar você na busca e na escolha da companheira ou do companheiro eterno? Vamos ver alguns dos conselhos dos profetas e apóstolos a esse respeito? Quero compartilhar algumas citações que podem ajudar a responder essa pergunta, mas que você possa refletir pessoalmente sobre essa pergunta, pensando em cada uma das coisas que você pode fazer ao exercer fé no Salvador, na busca por um companheiro ou uma companheira eterna, ok? O elder Dieter F. Uchtdorf disse o seguinte: em primeiro lugar, não desistam, participem das atividades, conheçam pessoas e façam tudo o que puderem. Sei que sair com alguém pode ser difícil. Rejeição é uma das coisas mais dolorosas que podemos sentir. Encontrem maneiras simples de estarem juntos. Seu objetivo é conhecer uma pessoa e aprender a desenvolver um relacionamento significativo com pessoas do sexo oposto. Olha que conselho maravilhoso do Elder Uchtdorf, né? Em primeiro lugar, não desistam, especialmente pelo medo da rejeição ou se você já teve um relacionamento que não deu certo e pode pensar, puxa, acho que eu não vou conseguir ter um relacionamento que dê certo. Não desistam. Mas olha o conselho, participem de atividades, conheçam pessoas, façam tudo o que puderem a fim de encontrar alguém que realmente você possa relacionar-se na busca por um casamento eterno. O elder Robert D. Hales, ele disse o seguinte: ao namorar, descubram tudo o que puderem um sobre o outro. Procurem conhecer a família um do outro, se possível.
Suas metas são compatíveis? Vocês compartilham dos mesmos sentimentos em relação aos mandamentos, ao Salvador, ao sacerdócio, ao templo, à criação de filhos, aos chamados na igreja e ao serviço ao próximo? Observaram um ao outro nos momentos de estresse, como reagem ao sucesso e ao fracasso, como resistem à raiva e lidam com os reveses? A pessoa que vocês estão namorando humilha os outros ou eleva as outras pessoas? Sua atitude, linguagem e conduta são condizentes com o que vocês gostariam de conviver cotidianamente? Essas são algumas perguntas que, sem dúvida, nos ajudam a encontrar alguém que vai ser compatível conosco, a fim de estabelecer e edificar um relacionamento que vai progredir para um casamento eterno. O elder David J. Benner diz o seguinte: alguns jovens parecem ter uma lista de compras das características que eles querem em um companheiro e que se iguale a seu potencial. Você tem todas as coisas que eu exijo? Se esperam ter um companheiro ou uma companheira eterna que possua certas qualidades espirituais, então vocês mesmos precisam desenvolver essas qualidades espirituais em si próprios. Então, alguém que possua essas qualidades vai se sentir atraído. Não há nenhum problema em você ter uma lista, né, das qualidades, das características que você deseja no seu companheiro ou na sua companheira eterna. Mas olha o ensinamento do Elder Bednar. Se você quer ou busca por essas qualidades, você precisa pensar: tenho desenvolvido essas qualidades também? Não é? Ou seja, para que eu possa me sentir atraído por ela e ela por mim, justamente por ter essas qualidades. É interessante que o Elder Bednar, numa outra mensagem, ele fala que não existe um companheiro ou uma companheira eterna perfeita. Ele mesmo diz que se existisse um companheiro ou uma companheira perfeita, ela ou ele não iria procurar por você, né? Então, é importante que a gente possa lembrar de desenvolver também aquilo que nós buscamos naquele que vai ser nosso companheiro ou nossa companheira eterna. O elder Robert D. Hales, ao caminharmos para terminar esse episódio aqui, ele diz o seguinte: ninguém se casa com a perfeição, casamos com o potencial. Às vezes, nós, nessa lista, como o elder Bernard está dizendo que muitas vezes fazemos, nós colocamos algumas coisas que talvez só sejam alcançadas com o passar do tempo, depois de que um jovem e uma moça tomem a decisão do casamento eterno e trabalhem juntos por isso. Ninguém se casa com a perfeição, casamos com o potencial de juntos construírem um casamento eterno, de juntos enfrentarem os desafios, aconselharem-se mutuamente, tomarem decisões juntos, a fim de que possam preparar-se para um dia voltar à presença de Deus como uma família eterna. Então, ao terminarmos esse episódio de podcast da aula 6 do curso da Família Eterna, gostaria de deixar essas duas perguntas. Por que eu devo me esforçar para ter um casamento eterno e como a fé no Salvador Jesus Cristo pode me ajudar na busca por um companheiro ou uma companheira eterna? Primeiro, por que eu tenho que me esforçar? O que o Senhor ensinou a respeito das famílias eternas, de se constituir uma família eterna, sobre o novo e eterno convênio do casamento? E como é que, ao exercer fé no Salvador Jesus Cristo, ele pode ajudar-me a encontrar aquele que vai ser meu companheiro eterno, no caso das moças, ou a companheira eterna, no caso dos rapazes? E gostaria de deixar esse episódio de podcast, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembrem-se de, ao término desse episódio agora, você acessar lá na descrição o link para registrar sua presença, tá bom? Registrar que você assistiu esse episódio de podcast. Nos vemos em breve. Até mais.